Boas pessoal, como é que é? Nas calmas. Há dias um amigo meu postou esta frase nos status do seu WhatsApp e isso levou-nos aqui a uma discussão saudável e interessante. E essa discussão deu-me aqui inspiração para fazer então aqui um vídeo novo. Portanto, para quem não sabe, o meu nome é Estácio Miranda e este é mais um vídeo para o vosso canal do Bairro para a Bolsa. Força, vai em frente, não deixes de acreditar. Acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Tens haja força de vontade, tudo podes conquistar. Força, vai em frente, não deixes de acreditar. Acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Tens haja força de vontade, tudo podes conquistar. Como disse então, esta frase levou-nos aqui a uma troca saudável de ideias, uma vez que, ao contrário do que esta frase diz, eu sou muito mais apologista de que o caminho mais rápido para a liberdade ou para a independência, isto porque são aqui inúmeros conceitos, e conceitos todos eles diferentes, o caminho mais rápido, quer para a liberdade, quer para a independência financeira, na minha maneira de ver, é mais pelo lado do aumento dos rendimentos do que propriamente pelo corte das despesas. Mas, mais para a frente, irei então explicar os porquês disto. No início, quando eu comecei a ouvir, a ler, a ver vídeos sobre literacia, sobre educação financeira, também tinha muito esta ideia de que a educação financeira era apenas o cortar gastos, reduzir despesas. Parecia muito que a educação financeira, e é bem na verdade, é muito aquilo que as pessoas têm a ideia, é que a educação financeira é uma ciência, entre aspas, que nos ensina a ser mãos de vaca, ou, por outro lado, que nos ensina a ser gananciosos, ter muito gosto pelo dinheiro. E não é bem assim, não é? Não é bem verdade. A educação financeira não é apenas isso, não é apenas sobre cortar gastos. É financeiramente letrado todo aquele que consegue ler, analisar e refletir bem sobre a sua situação pessoal e, com base nisso, tomar uma decisão financeira mais consciente e dessa forma fazer então as escolhas mais acertadas para a sua condição naquele momento. Na forma como eu vejo as coisas, a educação financeira tem três aspectos principais, quatro aspectos principais, que são então a despesa, não é? Os rendimentos e a organização barra conhecimento. A despesa e os rendimentos são, neste caso, os vetores principais, na medida em que existem duas vias para nós termos mais dinheiro no nosso bolso. Podemos ir ou pela via do corte da despesa, no sentido em que vamos cortando gastos e isso vai nos fazer ter mais dinheiro no final no nosso bolso, ou pela via do aumento dos rendimentos, à medida em que se vamos aumentando os nossos rendimentos e os nossos gastos vão se mantendo, também teremos mais dinheiro para usufruir nesse sentido. E depois, há aqui um aspecto também primordial, que é o aspecto da organização, na medida em que o primeiro passo deve ser sempre organizarmos através do controle dos nossos gastos, através de uma monitorização constante dos nossos gastos e dos nossos rendimentos, na medida em que devemos saber sempre tudo o que sai e tudo o que entra nos nossos bolsos e para onde vão ou de onde vêm. A partir do momento em que nós controlamos, temos a noção do dinheiro que temos e do dinheiro que gastamos, começamos a ser nós a controlar o nosso dinheiro e não o nosso dinheiro a controlarmos a nós, na medida em que começamos a orçamentar e a dar destino ao nosso dinheiro, a dizer, pronto, tu vais para aqui, tu vais para aqui e tu vais para ali, porque eu quero, não porque há uma exigência de que esta conta tem que ser paga. Devemos ser nós a dar ordens ao nosso dinheiro e não o nosso dinheiro a comandar-nos a nós. E neste sentido, então, a organização é muito importante para isso, quer na medida em que nos ajuda a ter um mapa de fluxo de caixa, de controle de despesas e de rendimentos, quer na medida em que começamos a ficar mais organizados, no sentido em que somos nós
a dar sentido ao nosso dinheiro e não o nosso dinheiro a dar-nos ordens. A organização é muito importante neste sentido porque é com base na organização que nós vamos evitar metermos em dívidas que depois, inicialmente, conseguimos até pagar, mas passados 2-3 meses já não conseguimos fazer face a essas dívidas. E é também com base na organização que nós vamos conseguir viver de acordo com aquilo que são os nossos rendimentos, viver de acordo com aquilo que são as nossas possibilidades. Portanto, como disse, a educação financeira tem aqui 2 vetores que são os principais, não é? A despesa e o rendimento, e claro que cada um deles individualmente é poderoso por si só e pode trazer benefícios ao nosso bolso, mas os 2 em conjunto terão então um poder maior e uma capacidade maior para nos levar então à tão ansiada liberdade ou independência financeira. Numa fase inicial, e principalmente para nós que temos poucos recursos, é evidente que é muito importante controlarmos os nossos gastos, percebermos o que é essencial e o que é acessório, porque vão haver inúmeras coisas que nós temos e com as quais conseguimos viver bem se não as tivéssemos. E essas então devemos cortar. Mas, na forma como eu vejo as coisas, a maior lacuna de focarmos aqui apenas nas despesas, e de ser o foco principal, é que pela via das despesas há de chegar uma altura em que nós não podemos cortar mais. Chega uma fase em que já é impossível de cortar sem que isso afete a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Portanto, é possível viver sem água, sem eletricidade, sem internet. É possível na medida em que podemos ir tomar banho num balneário público. Hoje em dia já não, por causa do Covid. Ou utilizar a net do vizinho, ou comer todos os dias atum em prol da nossa liberdade financeira. Mas será que isso nos faria felizes? Será que comer atum todos os dias para atingir mais rapidamente a liberdade financeira isso faz-me feliz? É importante atingirmos esse objetivo, mas é importante também desfrutarmos do momento, desfrutarmos do processo. E é por isso que eu defendo que o melhor caminho é pela via do aumento dos rendimentos. Na medida em que, focando-nos no aumento dos nossos rendimentos, não há aqui um limite para aquilo que nós podemos ganhar. O único limite está naquilo que a nossa imaginação nos puser. Mesmo o tempo, esse que normalmente nós trocamos pelo dinheiro, é facilmente ultrapassável, salvo seja, ultrapassável aqui, porque nós podemos ter rendimento passivo, podemos ganhar dinheiro mesmo estando a dormir. Portanto, ambos os caminhos servem para termos mais dinheiro, mas num desses caminhos há uma limitação grande e no outro a única limitação é aquela que a nossa imaginação nos puser. Portanto, é vermos aqui o que é melhor e tentarmos então tirar o melhor dos 2 mundos. Para nós que desejamos atingir a independência financeira, ou seja, para nós que desejamos ter um nível de investimentos tão grande que nos permita então viver da renda desses investimentos sem que para isso precisamos de trabalhar. Para nós que queremos atingir esse patamar, a frugalidade, o desapego são conceitos importantes, mas é também muito importante que não deixemos que isso meta em causa o nosso bem-estar, a nossa felicidade. A vida frugal é importante na medida em que conseguimos então ter mais rendimentos no final do mês, ou no início do mês, como façamos, ter mais rendimentos para alocar aos nossos investimentos e dessa forma atingir então mais rapidamente a independência financeira. A educação financeira não se trata apenas de cortar gastos, não se trata de estar em casa às 22 horas com as luzes todas apagadas, porque temos de atingir a independência financeira. A educação financeira é sobre cortar gastos, sim, mas é muito mais do que isso. É sobre fazer escolhas conscientes, definir metas
viver com equilíbrio, planear. A educação financeira é muito mais sobre comportamentos e hábitos do que propriamente sobre números. O vídeo já vai longo, vamos ficar por aqui. Nunca se esqueçam de que pela vossa felicidade e pelo vosso sucesso, vocês são os maiores responsáveis. Portanto, fiquem bem, fiquem em paz. Está-se Miranda convosco. Peace.